Agora nós iremos falar um pouquinho sobre a estrutura bíblica, sobre a estrutura que poucas pessoas sabem sobre a Bíblia. Depois que eu entendi a estrutura da Bíblia, para mim foi muito mais fácil entender o que os autores, o que os textos queriam dizer com relação à época, ao porquê e tudo mais. Então eu vou explicar num primeiro vídeo sobre o Velho Testamento e num próximo vídeo sobre o Novo Testamento. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento são separados em 5 partes. Então vamos falar primeiramente sobre o Velho Testamento. Ele é separado em leis, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Sobre leis, nós também conhecemos como Pentateuco, que significa os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O que caracteriza esse período de Pentateuco, de leis, é a criação do homem, é a criação do mundo, a questão sobre o povo de Israel, como ele se originou com Abraão, como foi o histórico até chegar a Moisés, como foi esse processo, como foi o ensino de Deus para mostrar que eles eram um povo eleito, o que eles deveriam fazer naquela época para ser conduzido à Terra Prometida. Então você vê até Deuteronômio sobre essa questão do início, das leis do início, criando um norte, uma orientação para os primeiros povos da terra. Depois a gente vê o segundo, que é o histórico. O segundo, a separação que a gente encontra: Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí você vê histórias, você encontra dados históricos de Deus se revelando a si mesmo para essas pessoas, para povos. Então você vê a história de reis, você vê Deus agindo em meio à história também, inclusive com o povo de Israel, com pessoas daquela geração, como Deus se revelou a essas pessoas. Terceiro, os poéticos. Então, o que caracteriza esses livros são formas poéticas, aquele conteúdo da poesia hebraica, aquela coisa bonita, né? Principalmente para quem é músico, a sua exposição é bastante variada. Você vê, por exemplo, o livro de Provérbios, que tem características de princípios para a formação pessoal e social. Então, os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, também conhecido como Cantares, que são esses livros poéticos. A quarta parte são os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então você vê aí que são livros de profetas daquela época, onde eles davam palavras proféticas para aquela época e alguns até promessas vindouras do que aconteceria. Você vê que Isaías já profetizou coisas sobre Jesus. Você vê que Daniel profetizou sobre coisas que você só vê se repetindo lá em Apocalipse. Olha como a Bíblia, ela é uma só. A gente vê que é o mesmo autor, inspirado por pessoas diferentes, porque ela se completa, ela não tem erros, ela não se contradiz. Pelo contrário, ela se complementa cada vez mais. Então, esses 5 são os profetas maiores. E aí depois vem os profetas menores, que daí é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então aí da mesma forma você vê que são profetas. A gente fala, não há separação de profetas maiores e menores por seu grau de importância, tá? São profetas maiores porque são livros maiores, com mais capítulos, com mais páginas, e esses são os profetas menores. Tem livros, por exemplo, que pessoas nem acham que existe, como Naum, Ageu, quando o pastor brinca que pede para abrir Ageu, o pessoal fica lá tentando achar, porque são livros que são pouco menores. Então, aprendeu as 5 partes? Leis, histórico, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Você entendendo como é formado o Velho Testamento, com certeza isso vai ajudar você na sua leitura a entender melhor o contexto da época, o porquê que ele foi escrito, as poesias, o jeito diferente de falar sobre Jó, o jeito diferente, que Davi se expressava em Salmos. Então, por quê? Fica muito mais fácil assim. Eu acredito que
Eu espero, né, que na verdade tenha te ajudado. E é sobre isso 5 separações do Velho Testamento.